Liga das Terapeutas está de volta no programa Karina Andriotti, hoje com um assunto que está muito em alta. Todo mundo já ouviu falar em crenças limitantes? E tenho certeza que você já ouviu falar. E muita gente ainda não sabe direito o que é, mas todos nós temos, e muitas. A gente vem com elas aí dos nossos pais, avós, né? Crenças que às vezes coisas que não são nossas, mas a gente cresce ouvindo e acaba tomando como se fosse da gente. Não é verdade? Não é mesmo? Terapeutas lindas e poderosas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Vamos explicar um pouquinho aí delas para vocês. A gente vem aí com o caso do Whindersson Nunes, não sei se é essa pronúncia certa do nome dele. Um youtuber. É Nunes? Não, é Nunes. O youtuber, né, muito famoso, ele é muito engraçado, eu sou fã, eu sigo ele, eu acho ele assim muito legal, muito engraçado mesmo. E ele está aí num processo de depressão, até afastado dos palcos, né, porque ele faz aí os shows dele, né, tá até afastado, porque ele entrou aí numa questão, né, agora sou famoso, eu tenho dinheiro, mas e aí? Né? E aí? O ser, o ter, tá em conflito aí, né? Quais as crenças dele, na verdade, né? Que veio com ele aí? Porque ele veio de uma família muito humilde, né? Veio de um estado muito humilde, na verdade. Então, vamos saber aqui com as nossas terapeutas um pouquinho aí sobre essas crenças. Para falar um pouquinho, Theta Healing é muito bacana, né, a respeito das nossas crenças. Então, a Ana Paula vai falar um pouco. Sim. Então, né, crenças. Antes da gente partir para as crenças limitantes, né, que são aquelas que nos impedem, muitas vezes, de ter uma vida plena, leve, né? Vamos entender o que são crenças. Sim. Tá? Segundo o Theta Healing, são 4 níveis de crenças, né? Que isso eu só vou dar uma passada mesmo, porque o tema é bem mais profundo, tá? O primeiro nível de crença é da nossa existência, aquilo que a gente aprendeu enquanto pessoa, a Karina. O que a Karina viveu, desde a concepção até os dias de hoje, Karina. Seus traumas, né? Suas condições, a forma com que você foi criada e tal. Depois vem o genético. O genético é aquilo que a gente herda dos nossos antepassados até 7 gerações atrás da gente. Nossa. Pai, mãe, vô, vó, bisavô, 7 atrás da gente, tá? Esse é o genético, o que a gente aprende dentro de casa, a forma com que a gente foi criado, tá? Depois tem um histórico, que é além da 7ª geração, da 8ª até 36 gerações atrás da gente, né? Que a gente chama de histórico. É tudo aquilo que se refere ao coletivo, né? Depois eu vou dar exemplos específicos, né? E depois o cerne da pessoa, né? Vamos falar assim, o nível mais íntimo, íntimo mesmo da pessoa, que seria o nível de alma, tá? Então, assim, o que a gente pode falar a respeito do caso do menino, né? Que lógico que isso a gente está generalizando, né? Do Whindersson, que eu também acompanho, adoro ele. Quem não, né? E assim, a questão financeira, grana, dinheiro, né? A estrutura financeira, a pessoa, nós temos 3 estruturas. E a financeira é uma das pernas, né? Então,
Isso é para mim? Tá, entendi agora. Agora eu entendi. Então, não é. Então, assim, a estrutura financeira, né? Ela muitas vezes tem a ver com o sentimento de pertença à família. Ela tem a ver com a estrutura familiar. Então, se eu venho de uma família com escassez financeira, para eu me sentir pertencente, eu também tenho que ser escassa. Eu não posso ser próspera, não honro. Se eu for próspera, eu não estarei honrando a minha família. Eu não estarei pertencendo à minha família. Isso é uma crença limitante. Sim, sim. É uma crença que limita, né? Porque... então, muitas vezes, aí, o que acontece com a pessoa? Ela não se encaixa. Ela não se encaixa, porque ela não está mais pertencendo ao sistema dela. Você, né, também com as constelações. Isso, né? Honra, lealdade, pertença, né? É um sistema inteiro, né? Isso. Então, assim, e com isso a gente pode falar com relação a outros segmentos também, como o de relacionamento, por exemplo, né? Eu me sinto pertencente às mulheres da minha família através do sofrimento no amor. Isso é uma crença limitante, né? Então, a gente costuma dizer que tudo aquilo, para a gente entender bem esse conceito de crença, né? Tudo aquilo que a gente acha sobre a gente, o que eu acredito ser eu, o que eu aprendi a respeito da minha pessoa, né? Quando muitas vezes eu coloco assim, eu sou ansiosa, eu sou muito emocional, eu sou muito brava, né? Tudo aquilo que eu considero e tudo aquilo que eu aprendi sobre o que é essa pessoa são crenças, né? Isso, são crenças. E isso, muitas vezes, me impede, me bloqueia de viver a minha existência, né? Aí a gente pode falar de propósito, aí a gente pode falar do amor próprio, aí a gente pode falar do sentimento de pertença, né? De tudo. De tudo. Então, a partir daí, passo para vocês. Crenças, sistema de crenças, um entendimento de crenças, e passa a bola, Cá. Nisso também a Barras de Axis com a Cris Piva também fala muito bem de crenças limitantes, né, Cris? O trabalho com barras de Axis é um trabalho mais sutil, né? Que o Theta, você questiona mais, você vai com perguntas, né? Coloca a pessoa contra a parede, assim, né? E o Barras, ele também trabalha com bastante crenças. Ele trabalha também com bastante crenças, mas é um nível diferente, né? Porque são sutis toques, né? E aí nós vamos abrindo a consciência da pessoa e ela, por ela, vai entendendo e vai se desvinculando, se desfazendo, é como se fosse se liquidificando essas crenças de uma forma tranquila, leve, né? Que a gente sempre costuma dizer que é mais leve, né? E as crenças, elas estruturam, de uma certa forma, a vida da gente. Por isso que é legal se trabalhar crenças. Elas podem ser limitantes, como elas também podem empoderar, muitas vezes, as pessoas, né? Então, depende muito o trabalho do que você quer e aonde você quer atingir, o que você quer atingir com isso.
Então, as barras trabalham bastante, a física quântica também trabalha muito essa parte de limitações, né? Mas é uma forma sutil de trabalho e que dá um resultado legal também. Muito bom. As pessoas começam a se inteirar do que realmente deixa o caminho dela entrucado, sabe? Difícil. Ela começa a perceber, nossa, eu tenho uma crença nisso, eu tenho uma crença de que Deus é punidor, eu tenho uma crença de que o dinheiro é ruim, porque às vezes a gente pega o dinheiro, a pessoa está te pagando, principalmente com terapeutas, né? A pessoa está pagando você, e é algo que você está recebendo, algo que você estudou para isso, né? Nada te caiu de graça. Então, você pagou. Então, você está recebendo esse dinheiro. Esse dinheiro, às vezes, a gente pega e põe, né? Ou você pega e fala assim, esse cheiro de dinheiro. Não! Você tem que agradecer, né? Agradecer que as pessoas estão vindo. Aquilo é uma forma de você poder estar nessa dimensão, porque a gente precisa desse dinheiro para a gente movimentar. É uma energia, gente. É energia de dinheiro monetária. É legal, a gente precisa. Estamos contribuindo da forma que a gente pode, nós podemos, nosso trabalho, e eles estão nos pagando com isso. Tá? Então, são crenças, muitas, a gente nem imagina que temos, mas temos muitas crenças. Posso eu? Claro, sim, vontade. Jesus, eu sou a rainha das crenças. Vou falar para vocês. Eu sofro demais. Não, preciso. Graças a Deus tem essas pessoas maravilhosas na minha vida, porque eu consegui estar trabalhando as minhas crenças. Uma crença que eu vou contar para vocês que eu tinha é o seguinte. Quando eu fui mandada embora do hospital, que eu trabalhei muitos anos no Hospital Manuel Carvalho, eu fiquei perdida. E minha mãe ficou forçando, né, forçando assim, entre aspas. Ela falou, você precisa de carteira registrada, vai lá no hospital, vai na Santa Casa, manda um currículo. Eu falei, mãe, eu não quero mais trabalhar em hospital, eu quero trabalhar para mim. E aí, quando eu percebi, eu estava entrando de novo naquilo ali, mas eu não queria aquilo. E foi muito difícil para mim isso, gente, porque para quebrar essas crenças foi muito complicado. Hoje ela entende, hoje ela me apoia, mas para ela, né, entender tudo isso... Trabalhar com a carteira assinada. Porque é seguro. É seguro. Que vai lá da minha geração de 1800 e bolinha, e a gente está vivendo em 2019 e é tudo muito incerto, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, e é muito difícil a gente sair de crenças, né? As crenças, elas seguram a gente. E graças a Deus, assim, graças às terapias, eu consegui ter essa questão, né? Estou trabalhando ainda mais resolvida. Eu não sinto mais culpa, porque quando a gente não faz o que a nossa família não quer, a gente sente culpa. E hoje eu não sinto mais culpa, e hoje eu estou livre. Essa sensação de estar livre e liberta é maravilhoso, né? Né, Natália? Pode. É muito interessante. Eu estava pensando justamente disso, nesse ponto da dor, né? De você ter uma crença, de muitas vezes você entender que ela te limita, mas não saber como sair disso, né? Hoje em dia a gente tem muito material disponível na internet, grátis, YouTube, pessoas falando, todo momento esse assunto recorrente, né? Para saber como sair. E eu venho há mais de 10 anos estudando PNL, fazendo curso, imersões, e é realmente isso. A gente investe muito dinheiro. Eu falo que eu tenho uma casa investida em mim. Sou uma casa ambulante, porque eu já vendi carro para fazer o treinamento. Eu já vendi um carro e fui fazer o treinamento. E às vezes, quando eu comecei a trabalhar também como terapeuta, olha quanto é a sessão, é tanto. Eu não recebia com aquela entrega de... Porque será que eu estou fazendo a coisa certa realmente, né? E aí, com a hipnose nesse ponto, ela vem somando, todas as terapias vão se somando, né?
Eu tenho um curso de coach quântico, né, que foi uma imersão que eu fiz da parte quântica para sentir tudo isso, para perceber como que é esse movimento no sentir. Porque aí, com a hipnose, a gente trabalha nas emoções. Lá no fundo, na profundidade das emoções. Quando você aprofunda, a nossa mente inconsciente ela não está longe desse corpo. Ela está nesse plano material, né? Ela está aqui trabalhando e ela tem uma parte consciente e a outra inconsciente. Então, nós somos uma mente complementar, né? Que a todo momento está nessa briga constante. O que eu vou fazer agora? Pensando que o inconsciente responde a 95% e o consciente a 5%, estamos numa briga desleal, né? A todo momento tendo que batalhar por sentir essas sensações e olhar para elas, né? E aí, nesse ponto, eu aprendi sobre as crenças limitantes, sobre o sentir. O que eu honro, que eu sinto que pode ser meu, que venha a ser bom, né? E o que eu honro, que não está me fazendo bem, eu não sei lidar com isso, não é meu. Não consigo. Então, em processo da hipnose, existe a hipnose com o transe, sem o transe, um estado meditativo, eu costumo dizer, onde você se aprofunda no silêncio da sua mente, né, e consegue acessar esse campo. Quando você acessa esse campo, você vai brigar. Vai ter um choque ali, mas você ressignifica a emoção base dali. Qual é a tristeza? O que você está trazendo disso? Então, nesse ponto, eu acredito que a gente vem renovando esses votos inconscientemente, até que a gente encontre pessoas que vão com pequenos alertas. Eu sempre digo assim, muitas vezes eu fui satirizada em algumas crenças, e isso causa um outro bloqueio. Talvez você não tenha aquele, aí você não consegue. Então, eu sempre vou com muito cuidado onde eu olho uma crença de alguém, porque eu respeito o tempo dela. De se ela, de repente, a minha técnica... Essa semana aconteceu uma coisa inédita, bem rapidinho, só para eu passar a palavra para a Cleo. De eu liberar uma pessoa que estava comigo fazendo o tratamento e falei, olha, eu não consigo cuidar de você, não por incapacidade profissional, mas porque não estou acessando o que eu preciso acessar. Você precisa de uma outra profissional. E a pessoa, mas eu quero você. Eu falei, mas eu não posso te ajudar. Porque eu cheguei no meu limite das minhas técnicas, onde daqui para frente eu te desrespeito. Isso não é meu objetivo profissional. Não é para eu ganhar dinheiro se eu que estou aqui sabendo que não posso te ajudar. Eu vou até o limite da sua crença. E a pessoa vai encontrar outras pessoas que, é como você falou, você vai se engajando nesse movimento e trazendo essas novidades para você, né? Curativas, exatamente. Então, antes, uma coisa que eu acho que tem que ser falada, frisada. Antes de você trabalhar as crenças, você tem que querer, né? Tem que querer de todo o seu coração, porque não é fácil. É uma coisa que você entra em surtos e psicopata. E assim vai. Agora a Cleo, vai, Cleo. Então, eu lembro do seguinte, né? A palavra crença é acreditar. Crença é o que eu creio. Tem a ver com interpretação num determinado momento da vida lá para frente. No início, a crença, acreditar em algo e colocar conteúdos para dentro é para a estruturação do ego, da personalidade. Né? Então, nós somos criados para sermos educados, a menina para ser boazinha, fechar a perna quando sentar, não sentar assim, com a perna aberta, sentar. Não é? Então, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, nós precisamos ter um conteúdo para eu me conhecer enquanto identidade, enquanto sujeito. Então, a crença, ela acaba sendo estrutura para a identidade, para o ego ser construído. Eu tenho um livro que ele diz assim: quando nós começamos a existir, desde muito pequenos, nós vamos colocando as crenças na nossa sacola e ela vai se tornando uma sacola enorme que você carrega, gigantesca. Quando você vai para o autoconhecimento, quando você começa a perceber que a escolha, o livre-arbítrio existe, você começa a ressignificar, a reelaborar as suas crenças, aquilo que foi dito para você desde que você era criança. Então, nós começamos a retirar e descartar e jogar fora daquele imenso saco de crenças, de valores, de princípios, preceitos sociais, culturais, familiares. E aí a gente vai construindo, como é um momento agora nosso, adulto, nós vamos ressignificando e conseguindo fazer uma limpeza, que não é fácil, é arraigado,
tem coisas que são muito arraigadas. Entra lá no salvador, perseguidor e vítima da família disfuncional. Muitas crenças. O salvador é aquela mulher que faz tudo. A vítima é aquele que precisa do salvador, porque eu não consigo fazer nada, eu preciso, sou dependente. E precisa, lá vem o perseguidor. Então, assim, olha como as crenças vão entrar na nossa vida, na nossa família disfuncional e criar as dificuldades, os bloqueios. Aí vem o autoconhecimento, que é a chavinha, como a Karina falou, para virar isso tudo e você começar a perceber que você é protagonista da sua história, que você é autora, você não é a reação, você é a ação. Né? E aí você coloca dentro de um núcleo da sua identidade, você olha para você e fala, o que eu posso escolher? Quem eu sou? Né? Que é a pergunta existencial de todos. E que a todo momento nós estamos olhando para isso. Quem eu sou? Quem eu posso ser? E aí eu vou lembrar de uma frase, só não muda de opinião quem não aprende. Então nós estamos a todo momento podendo ressignificar as nossas crenças que nos limitam e estar nos empoderando no sentido de ter poder de fazer as suas escolhas, que isso é dignidade para um ser humano, é fazer as suas próprias escolhas. E o caminho é infinito, né? O infinito vê o infinito. É isso, gente. Maravilhoso poder mudar, poder estar aí diante da vida e fazer as escolhas. Bem-vindos à essência. Bem-vindos. Amém. E ela vai finalizar, gente. Isso. Então, uma coisa que a gente tem que entender também, que as crenças, ela é uma proteção do nosso inconsciente. Então, é bem isso. Esse respeito, esse cuidado, né? Ela é estrutural, muitas vezes, e esse respeito com a pessoa que você está atendendo, é lidando nesse nível. Porque tudo aquilo foi uma proteção, né? Uma proteção dos antepassados. Eles precisaram se proteger dessa forma, né? Com relação a tudo, uma proteção do próprio ego, né? O ego se protegeu com isso. Se construiu assim, né? Para quê? Para proteção. Então, a gente entender essas crenças, olhá-las de uma forma muito carinhosa, muito amorosa e, como diz uma amiga querida, que eu atendo ela, ainda bem que existem essas técnicas novas, nossa, né? Para nos livrar, ela fala, ainda bem que existe, né? Um beijo, Lourdes. Ela fala, ainda bem que existe Theta Healing, né? E é bem isso mesmo, ainda bem que existem essas terapias breves, né? Rápidas, de uma profundidade, né? Maravilhosa, transformadora. Obrigada, Karina. Obrigada a todas. Eu é que agradeço, o mundo que agradece. Nossa, quanta coisa boa. E é muita gratidão, né? E a gente tem que aproveitar. Por favor, o meu pedido aqui para você que está assistindo a gente, que está curtindo, é aproveite ao máximo tudo que elas estão dizendo aqui. Agarre com unhas e dentes, porque é muito enriquecedor tudo isso. E nós aqui da Liga, mais uma vez, ficamos por aqui. A Liga das Terapeutas ativar!